Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te trazer uma dica rápida de como é que você pode criar caixas de texto flutuantes, que a gente conhece como olho de texto no InDesign. Essa dica chegou lá pelo nosso Instagram e eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para te mostrar como é que você pode criar esse tipo de efeito de uma maneira muito simples, tá bom? Antes de a gente ir para o tutorial, não esquece de dar o seu joinha se você ajuda o meu trabalho e de se inscrever aqui no canal se você ainda não faz parte do Clube do Design, tá bom? Você também pode aprender InDesign de verdade comigo lá no meu curso da Suite Criativa. O link está aqui na descrição e nele eu vou te ensinar como você pode construir qualquer tipo de layout, currículos, jornais, revistas, livros, álbuns, até mesmo pranchetas de arquitetura, tudo isso usando o InDesign. Link sempre aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá direto para o nosso tutorial então. Você pode criar caixas de texto flutuantes no InDesign de algumas maneiras muito simples. E isso te permite adicionar um efeito bem legal nos seus trabalhos. É, na verdade, um recurso que é muito utilizado em jornais, em revistas, até mesmo em livros, tá? A maneira mais simples de você fazer isso é desenhando uma caixa de texto aqui no InDesign. Vou pressionar a letra T no meu teclado para ativar a ferramenta de texto ali na caixa de ferramentas e vou clicar e arrastar para desenhar uma caixinha de texto com um tamanho qualquer, tá? Eu já tenho um documento pré-configurado aqui com alguns textos que eu coloquei, mas se você quiser treinar aí com o seu próprio documento, você pode fazer sem problema nenhum. Vou preencher essa caixa de texto com um texto de espaço reservado, tá? Depois pegando a ferramenta de seleção. Vou dar um Ctrl H só para mostrar para você os limites das minhas caixas de texto e fica mais fácil de você entender o que está acontecendo aqui na tela, ok? Depois então de colocar a minha caixinha de texto e digitar ali dentro o texto que eu quero dar destaque no meu olho, você pode então formatá-lo do jeito que você quiser. Por exemplo, eu vou pegar aqui o painel de amostras e vou pintar aqui a caixa de texto com esse magenta bem cheguei aqui, tá? Se você não tiver com o painel de amostras na sua tela, é só você clicar aqui em janela e selecionar o painel de amostras. Cadê? O painelzinho de amostras fica aqui dentro da guia cor e aqui você tem amostras, tá? Eu utilizo comumente o espaço de trabalho tipografia, porque ele já me dá todas as informações que eu preciso. Então, se você quiser fazer igual a mim, você pode clicar aqui em cima no alternador de espaço de trabalho e escolher a opção tipografia, tá? Ou então vem aqui em janela, área de trabalho, tipografia, dá na mesa, você vai ter acesso ao mesmo espaço de trabalho que eu tenho aqui. Bom, dito isso, preenchendo aqui o meu quadro com a cor que eu quero, eu vou botar aqui do outro lado para você ver melhor, tá? Depois eu vou mudar aqui para configuração de texto no painel de amostras e vou pintar o meu texto de branquinho, que é a cor do papel. Feito isso, com a minha caixa de texto, então colorida e o meu texto branco, eu vou selecionar essa caixa de texto e pressionar o Ctrl B de bola para que eu abra a janelinha de opções de quadro de texto. Através dessa janela eu posso configurar aqui a opção de espaçamento interno, que vai me permitir adicionar uma espécie de margem nessa minha caixa de texto, tá bom? Então eu vou marcar aqui a opção de visualizar só para você acompanhar o resultado e vou aumentar esse espaçamento interno, mantendo marcada aqui a caixinha da correntinha, né, para fazer o ajuste em todos os 4 cantos da caixa. Vou aumentar aqui para algo como 4 milímetros, acho que tá bom, 4 ou 5 milímetros, tanto faz. 4 milímetros e vou dar o OK. Você observa ali que ele já adicionou uma borda, né, uma margem interna na minha caixa de texto e vou dar o OK. Como eu adicionei essa bordinha aqui, ele acabou dizendo aqui que meu texto não cabe mais nessa caixa de texto. Não tem problema, é só dar 2 cliques aqui nesse controle, pode ser qualquer um dos controles aqui dos cantos, tá? Dá 2 cliques, o InDesign vai ajustar automaticamente a minha caixa de texto. Feito isso, você pode posicionar a sua caixa de texto onde você quiser aqui no seu projetinho, sobre o seu texto, seja de um livro, de uma revista, de um jornal. Você vai ver que não vai acontecer nada, né? Se a sua caixa de texto foi desenhada depois do seu texto original, ele vai ficar por cima, como a gente está vendo aqui. Mas pode acontecer também de o seu texto ficar por baixo, né? Então a gente vem aqui em organizar, olha só, enviar para trás, pode acontecer de acontecer isso aqui, né? Se o texto ficar por baixo. Então, tudo que você precisa fazer se isso acontecer é clicar na caixa de texto que está em cima, clicar com o botão direito e aqui você vem em organizar e envia o que está na frente para trás. Assim vai ficar atrás do seu quadro de texto, onde você tem o seu texto de destaque, tá? Feito isso, você pode formatar do jeito que você quiser, tá? Vem aqui em caractere, formata a fonte. Vou colocar, por exemplo, aqui com a Minion Pro, vou colocar aqui a Bookman Old Style. Eu gosto da Bookman Old Style, né? Aqui na formatação itálico,
Olha só, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Você formata do jeito que você quiser, parágrafo, caractere, enfim, faz a modificação que você quiser. Eu recomendo que você utilize estilos de texto, tá? Mas eu não vou abordar isso aqui nesse tutorial por enquanto, vou deixar ele bem mais simples. E agora o que a gente precisa fazer é configurar essa nossa caixa para que ela possa interagir com o nosso texto que está ali atrás. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você pode clicar aqui no menu Janela, e aqui você marca a opção Texto em Contorno para abrir a caixinha, né, o painel de texto em contorno. Esse painel permite que você configure o objeto selecionado, pode ser uma caixa de texto, uma foto, um desenho, qualquer coisa que você tenha dentro do seu projeto, para que ele interaja com o texto que está próximo. Fazendo isso, você marcar essa opção aqui, olha, a segunda opção, quebra de texto em torno da caixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você marcar essa opção, olha só, a sua caixa de texto agora começa a empurrar o texto que está atrás, fazendo com que ele interaja ao redor dessa caixa, não sendo mais escondido por ela. Eu vou apagar aqui um pouquinho de texto para essa minha caixa ficar menor, que ela ficou muito grandona, tá? Vou apagar aqui um pouquinho, vou ajustar, e olha aí o resultado. Você observa que marcando essa opção, você já tem a interação com o bloco de texto lá atrás, que permite justamente posicionar isso em qualquer posição e você não vai ter problemas do texto ficar escondido. Se você tem o seu texto separado em colunas, como os exemplos que eu coloquei aqui embaixo, quando você colocar, por exemplo, a caixa de texto no meio, olha o que vai acontecer, ela vai empurrar os textos das laterais, deixando eles ali ao redor da sua caixa de texto. Deixa eu colocar aqui bem no meio, tá bom? Você observa que com a configuração padrão, eu tenho aqui um espaçamento de 0 milímetros ao redor dessa caixa. Então eu posso aumentar esse espaçamento, mantendo aqui a correntinha habilitada para fazer isso de todos os lados de uma vez. Clicando na setinha para cima, eu aumento o espaço ao redor dessa caixa. E olha como começou a ficar bem mais legal. Se eu precisar aqui a tecla W no meu teclado, você vai ver aí, olha, o resultado sem aquele monte de guia aí que vai estar sendo exibido no InDesign, tá? Então, se eu posicionar esse cara aqui do lado, olha o que acontece, ele empurra esse texto ali para o lado. No caso de projetos onde você tem aqui a questão da coluna, é legal você posicionar isso no meio, em algum ponto mais interessante. Aqui eu tenho uma situação bem curiosa, tá? Você observa que eu tenho meu texto em contorno, eu tenho aqui a minha caixa de texto sobre esse texto, mas eu não consigo selecionar ela. Isso acontece porque a caixa do meu texto principal está por cima da caixa do meu olho, justamente porque a gente tem aquela ordem de empilhamento, né? Para resolver isso é só fazer aquele mesmo esquema. Se você não consegue selecionar, você clica com o botão direito na caixa principal, organizar, e aí você envia lá para trás, agora você consegue selecionar de boa, tá? Então se eu colocar aqui no meio, eu tenho esse efeito. Vou até diminuir aqui um pouquinho esse texto para ficar mais fácil de eu mexer, ficar menorzinho, ficar mais bonitinho, e olha aí o resultado, vou passar o W aqui para a gente ver o resultado final, ok? A mesma coisa para textos em 3 colunas, em mais de uma coluna, enfim, do jeito que você achar interessante aí posicionar o seu olho. Você pode controlar de maneira independente cada um dos ajustes aqui na caixinha de texto em contorno, que já está atrás de novo, né? Deixa eu selecionar todo mundo aqui e mandar para trás. Pronto. Então você pode controlar de maneira independente cada um dos ajustes aqui do painel de texto em contorno. É só você desmarcar aqui esse cadeado, essa correntinha, e aí você pode aumentar ou diminuir a margem lateral de qualquer um dos lados. Eu quero aqui do lado esquerdo, eu tenho um pouquinho mais de margem só para equilibrar o texto. Você vem aqui e aumenta o controle do lado esquerdo. E assim por diante você pode fazer como você achar necessário, tá? Mas não acaba por aí, você pode precisar de outros resultados. Vou posicionar esse texto aqui no meu texto de cima, tem um exemplo mais legal, tá? Prontinho. Você observa que se eu posicionar esse texto aqui, ele vai empurrar esse meu texto para o lado. E como eu não tenho mais caixa de texto aqui do outro lado, do lado direito, ele não vai fazer nada porque não tem texto nenhum para ele interagir ali do lado direito. Agora, se eu puxar esse texto um pouquinho mais para dentro, ao ponto de que o espaço que sobrou aqui do lado seja maior do que o que eu tenho de margem, você observa que o texto começa a fluir ali pelo lado direito e fica bem estranho, bem esquisito. Isso acontece porque eu tenho um limite de margem que eu configurei, que está aqui em azulzinho, né? Se eu posicionar ele em qualquer outro local onde sobra espaço do lado do texto, vai vazar ali para o lado, justamente porque eu tenho a primeira opção aqui marcada, que é
quebra de texto em torno da caixa, ok? E aí você tem algumas opções que permitem você controlar isso de maneira diferente, tá? Você tem a quebra de texto em torno da caixa, que vai sempre fazer um efeito quadrado ao redor dessa caixa de texto, seja uma foto, seja um objeto, até mesmo se for um círculo. Se eu pegar aqui, por exemplo, um círculo, eu vou desenhar aqui um círculo dentro do meu projeto, tá? Eu vou pintar ele com uma cor diferente aqui, prontinho. E se eu colocar o texto em contorno, vou colocar ele menorzinho aqui, colocar ele aqui embaixo, ó. Se eu colocar esse texto em contorno com essa opção e aumentar aqui o espaçamento, você observa que vai ficar quadradinho ali ao redor do meu círculo. Essa segunda opção aqui, ela permite que o meu texto assuma o formato do objeto que está ali no meio. Então, se eu clicar nessa segunda opção, se o objeto for um círculo, o texto vai circular. Se for um triângulo, ele vai ficar ali em forma de triângulo. Se for uma foto que você recortou, aí conseguiu fazer o contorno dele tudo bonitinho, você vai ter o texto em contorno dessa imagem, tá bom? Então, é para isso que serve essa segunda opção, para que o texto em contorno assuma o formato do objeto que você quer. Nesse caso, para a gente não vai ser útil isso. A outra opção é essa aqui, olha, saltar objetos. Você observa que o próprio ícone aqui da opção ela é bem intuitiva. O que vai acontecer aqui? Se você marcar essa opção, o InDesign não vai deixar que o texto fique próximo da caixa. Onde essa caixa for posicionada, o texto ou ele vai ser empurrado para cima ou ele vai ser empurrado para baixo. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui nessa caixa de texto, olha, ele vai furar ali aquele espaço e vai deixar sempre o texto em cima e embaixo. Nunca vai deixar o texto próximo, independente da posição que ele esteja. Se tiver só um pouquinho da caixa, não faz diferença. Ele sempre vai empurrar para cima ou para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, voltando àquele exemplo que eu tinha utilizado aqui da primeira opção, quando acontecer isso de você ter um texto aqui, vou colocar aqui, né? De um texto com um pouquinho de espaço aqui na direita, tá, eu posso resolver isso aumentando aqui, né? Tirando a correntinha e aumentando aqui o espaçamento do lado direito. Ok, isso resolve o problema. Mas eu acabo criando outro porque eu vou ter um espaçamento muito maior ali do lado. Eu não gosto de trabalhar assim, eu acho que não fica legal. Então o que você pode fazer? Ao invés de você mexer no espaçamento, para evitar que o texto venha aqui para o lado, você pode fazer isso aqui, ó. Aqui embaixo em opções de contorno, você clica aqui na opção ajustar a lado esquerdo, ou seja, o texto vai ficar sempre do lado esquerdo dessa caixa. E olha o que acontece, o texto vai ficar em volta? Vai. Deixa eu até colocar aqui mais para cima, você vê que o texto ele vai passar aqui para o lado direito, mas apenas nas áreas onde a minha caixinha não existe. Aqui do lado direito sempre vai ficar vazio, tá? Eu quero mudar para o lado esquerdo, para o lado direito. Para o lado direito aqui, ó. Pronto. O texto vai sempre se ajustar ao lado direito e aí você vai ter a caixinha flutuando ali da maneira que você quiser. Se você tiver uma caixa que ocupa toda a lateral do seu texto, vou colocar aqui, vou deixar aqui lado direito e lado esquerdo, que é a opção padrão, e aí vou aumentar aqui essa caixa de texto. Olha só, se eu tiver aqui nessa área, eu vou ter uma caixa de texto flutuante ali na lateral completa do meu texto, vai ser mais ou menos isso aqui. Ele vai sempre empurrar o texto para baixo ali, deixando a minha caixa de destaque flutuando e interagindo com esse texto da maneira que eu achar conveniente, de acordo com o objetivo aí do meu projeto gráfico, tá? Bom, isso aqui é só um exemplo simples de como é que você pode utilizar o recurso de texto em contorno para criar essas caixas de texto flutuante. A gente conhece também como olho, né, na linha editorial. Então você pode utilizar isso de acordo com a sua necessidade. Você pode utilizar retângulos, elipses, círculos. Olha, eu te quero fazer um texto com um círculo. Como é que eu posso fazer isso? É muito fácil. Você pega aqui o círculo, desenha o círculo no seu documento, pode até pintar ele com uma cor aqui para ficar mais fácil de enxergar. Depois que você desenhar o círculo, pega a ferramenta de texto e clica dentro desse círculo. Olha, já aparece ali um cursorzinho diferente, indicando que você vai editar texto dentro do círculo. Então é só você digitar o seu texto como você quiser, vou colocar um texto qualquer, e aí ele segue as mesmas regras da caixinha de texto retangular, triangular, tanto faz. Se você der um Ctrl B, você abre a janelinha de opções de quadro de texto, e aí você pode aumentar o espaçamento interno, que neste caso, como é um círculo, ele vai deixar apenas mexer em um valor, e aí você vai clicar no OK e você vai ter exatamente o mesmo resultado. Espero que você tenha gostado da dica, utilize a sua criatividade aí para criar os resultados que você achar interessante, e aí a gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Forte abraço, tchau, tchau!